Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso marcou a nossa vida nesses dias. Há um tempo determinado para todas as coisas. E a partir do versículo 2, então, ele começa a destacar esses tempos e a gente começou a discernir os processos. Porque dentro desses tempos existem processos acontecendo. E aí o versículo 2 diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, há tempo de chorar e há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras, tempo de abraçar e afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Eu quero, a partir daquilo que a gente recebeu nesses 2 domingos, a partir de tudo aquilo que a gente viu, inclusive você que está nos vendo agora, se você não viu as 2 palavras anteriores, volta lá, vê essas palavras, porque nós não vamos entrar em assuntos que a gente já entrou. Eu vou fazer um resumo aqui de como ficou, o que a gente entendeu do que a gente falou nos 2 domingos atrás. Então, se você ainda não viu, volta lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida quando você entender os tempos e os processos de Deus. E aí, a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, eu quero reler esse texto. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque ao mesmo tempo que eu estou relendo o texto, eu já estou mostrando o que a gente aprendeu sobre os processos. Então, se eu fosse ler esse texto novamente a partir do que a gente entendeu, ficaria assim: há um momento em que coisas e pessoas chegam em nossa vida. Há momentos em que coisas e pessoas vão embora da nossa vida. Há um tempo em que aquilo que estávamos gerando vem à tona. Porém, há um tempo em que aquilo que amávamos vai embora, porque o propósito se cumpriu. Há um tempo para fazermos investimentos. E há um tempo para resgatarmos o rendimento, porque nada acontece do nada. Só um detalhe aqui, que quando a gente fala de plantar e colher, esse tempo não somos nós que definimos. Nós apenas observamos a época, porque não adianta você plantar em épocas onde o solo não está pronto. São ambientes que Deus prepara, que prepara o solo, que prepara todas as coisas para que a semente que for plantada possa dar o seu fruto na estação. Então isso é muito importante de entender, que quando a gente pensa que há um tempo para plantar e há um tempo para colher, esse tempo não é determinado por nós, a gente é que fica observando e discerne: cara, abriu o tempo agora da plantação, é tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Se você tentar colher, você vai pagar um alto preço, você não vai conseguir extrair o máximo do que pode ser extraído. Como também, se você perder esse tempo e tentar plantar na época da colheita, o solo não está propício para isso. Então, por isso é muito importante que a gente entenda que existem tempos aqui que a gente vai conseguir discernir. E existem, maioria desses tempos, a gente não consegue segurá-los, a gente não consegue fazê-los acontecer. Por isso que a gente aprendeu aqui que não é o sábio, não é o inteligente, não é o mais forte, não é o mais rápido que faz acontecer. Tudo depende da oportunidade e da pessoa discernir. É agora, esse é o momento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa que é tempo de nascer e há tempo de morrer, a gente percebe que tudo isso acontece por causa daquilo que a gente foi gerando.
E nem sempre a gente está gerando consciente, mas todas as decisões que você está plantando, vai vir colheita disso. Por isso é importante a gente parar para entender o que eu estou plantando nesse tempo, o que eu estou semeando nesse tempo, porque mesmo que eu não queira, vai nascer, tudo o que a gente plantar vai nascer, como também, quando se fecha alguns ciclos na nossa vida, coisas que a gente amava se vai, ainda que você tente segurar, ainda que você tente manter, ainda que você chore, esperneie, não, o propósito se cumpriu, por isso que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E aí, quando a gente então entende isso, a gente continua aqui, há tempo de mandarmos embora algumas coisas ruins em nossa vida, e há tempo de tornar saudáveis algumas coisas enfermas em nossa vida. Há tempo de matar e há tempo de curar. A gente aprendeu aqui que quando há tempo de morrer, é porque propósitos se cumpriram. E quando o propósito se cumpre e o ciclo se fecha, as coisas passam na nossa vida. Mas existem coisas que, independente do tempo, elas não saem. É a gente que manda embora. Tem coisa ruim dentro da gente que Deus não tira. É a gente que manda embora. Por isso que eu preciso discernir exatamente se é um tempo de morrer e é algo que Deus está tirando da minha vida e é algo que se cumpriu o propósito, ou se existem coisas que eu preciso me posicionar, porque há tempo de matar, há tempo de destruir, há tempo de executar algumas questões que não podem mais permanecer na minha vida. Como, por outro lado, nem tudo está perdido, e por isso há tempo de você pegar aquilo que estava enfermo e tornar saudável. Amém? E aí o Senhor continuou a me fazer entender: há tempo para rompermos e sairmos de cativeiros que nos impedem de avançar, porém há tempo de construir e estabelecermos algo em nossa vida. Quando a Bíblia fala que há tempo de derrubar e há tempo de construir, esse derrubar é irromper violentamente. A gente pode falar que é tempo de romper, ou seja, inclusive no original vem falando de sair do útero, daquele momento que você chegou sua hora, chegou o seu momento, mas existem coisas que estão ainda te segurando, e você, não adianta só sua mãe fazer força, você também tem que fazer força, não adianta só Deus abrir portas, você tem que entrar nessas portas. Por isso que a gente percebeu que existem coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, porque a gente ainda está debaixo de alguns cativeiros emocionais que só a gente pode sair, porque Deus já liberou a palavra, Deus já deu ordem, o pastor já te orientou, o conselheiro já te aconselhou. Agora é você crer na palavra, crer no profeta e dar um passo de fé. Há tempo de romper e há tempo de construir ou estabelecer. É interessante que essa palavra construir é edificar, é estabelecer coisas que muitas vezes estavam mais ou menos na nossa vida e agora precisam ser consolidadas. E é interessante que quando eu estava buscando nos textos originais, a raiz dessa palavra fala construir uma casa, estabelecer uma família. Ou seja, quando se fala é tempo de construir uma casa, é porque uma família vai ser estabelecida naquele lugar. Não é só parede que vai ser construída, um lar vai ser estabelecido. Faz sentido isso? Consegue entender como é importante a gente entender que há momentos que eu preciso romper, porque se eu não consigo romper, eu não consigo estabelecer o que precisa ser estabelecido. No original vem falando uma esposa sem filhos que venha se tornar mãe. Ou seja, é estabelecido um ciclo na sua vida. Ela está gerando aquilo durante muito tempo. Depois, há tempo de chorar aos pés do Senhor e sozinho. E há tempo de gritarmos e pedir ajuda. A gente viu aqui que há uma grande diferença entre há tempo de chorar
e há tempo de prantear. Há tempo de rir e há tempo de saltar de alegria. Existem momentos e lutas que a gente está vivendo que é tempo de chorar. E não é tempo de chorar no Facebook, não é tempo de chorar no Instagram, nas redes sociais, é tempo de ir para o quarto e chorar sozinho aos pés do Senhor. É um tempo de lamento. E esse lamento a gente faz no quarto, esse lamento a gente faz sozinho. Porém a Bíblia diz que há tempo de prantear. Prantear é chorar alto, é gritar. E a gente pode entender que se existem momentos que a gente tem as nossas lutas e a gente vai lutá-las sozinho no quarto, existem outras que é tempo da gente pedir ajuda, da gente gritar e falar: eu preciso, eu sozinho não estou conseguindo. A gente também viu aqui que quando se fala é tempo de rir, é tempo de saltar de alegria, são dois momentos muito importantes. Porque muitas vezes Deus começa a fazer coisas na nossa vida, e eu particularmente estou amadurecendo muito nisso. Essa palavra está mexendo muito comigo, está ministrando muito comigo. Porque muitas vezes Deus começa a fazer algo na nossa vida. Como Deus, quando pegou a terra do caos e começou a pôr em ordem, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Ele ficou feliz com aquilo que ele estava vendo, mas ainda não estava completo. E muitas vezes, por nossa imaturidade, por não discernirmos o tempo, a gente começa a fazer festa, quando ainda não é tempo de festa. Deus já começou, Ele começou, mas ainda não é tempo de espalhar, não é tempo de celebrar, porque um processo ainda está em jogo. E quando você coloca, como muitas vezes José, na sua imaturidade ali, compartilha com seus irmãos do sonho que Deus havia dado a ele, gerou satisfação e alegria nos irmãos ou gerou inveja? Por isso que nem tudo a gente tem que sair falando, nem tudo a gente tem que sair compartilhando. Não é porque a coisa começou a andar que a gente já tem que noticiar. Então há momentos, há tempos de rir. E rir é rir no quarto, é rir do processo que Deus está fazendo, das respostas que a gente já começou a receber. Por outro momento, existem tempos que é tempo de celebrar, é tempo de fazer festa e chamar, acima de tudo, as pessoas que geraram conosco aquela batalha, que geraram conosco aquela vitória. Não é celebrar e dar festa para todo mundo, mas acima de tudo é honrar aqueles que participaram do processo com a gente. Entende? Então há tempo de rir e há tempo de saltar de alegria. Há tempo então de se alegrar sozinho e há tempo de darmos uma festa e chamarmos os que geraram conosco a vitória. Depois há tempo de se defender, atirar pedras. Há tempo de se defender e há tempo de parar de se defender. Há tempo de argumentar e há tempo de parar de argumentar. A gente percebeu aqui que quando a gente começa a atacar pedras ali, muitas vezes é porque a gente está sendo atacado. E há um momento que você tem que se defender. Não é simplesmente atacar, você precisa se defender. Só que muitas vezes o inimigo já se rendeu, mas o trauma foi tão grande, você está ainda debaixo daquela adrenalina da batalha, como a gente vê naqueles filmes, e ainda que o inimigo se rendeu, você continua atirando. E aí foi quando a gente viu aqui, que muitas vezes as palavras que a gente estava conversando com a pessoa, já estava surtindo efeito, já estava levando a consciência, já estava fazendo com que ela pensasse, mas a gente continua atacando, e aquela palavra que estava gerando arrependimento começa a ferir, e aquele coração que já estava amolecendo volta a endurecer, e a gente perde uma grande oportunidade de um processo de cura se estabelecer. Consegue entender? Há tempo de se defender, mas há tempo de abrir a guarda e se abrir para um novo, confiando no Senhor. Quantas vezes a gente viu pessoas que não conseguiam avançar porque ainda estavam olhando para a realidade a partir do trauma que viveram lá. Quantos casais, isso é muito comum entre casais, que na hora da discussão
de um fato que está acontecendo agora. O que é trazido à tona são coisas de 10 anos atrás, são coisas de 5 anos atrás, são feridas lá de trás, e aí a gente não consegue avançar, porque ainda que já começou a haver a mudança é olhado a partir do trauma lá de trás, e não do que Deus está fazendo. Aí a gente não consegue romper e avançar. Então a gente viu aqui que há tempo de se defender, e há tempo que a gente tem que parar de se defender e se abrir e dar mais uma chance. Há tempo de se aproximar e há tempo de se afastar. A gente viu que existem pessoas que não basta apenas a gente parar de argumentar, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa se afastar, tanto para que a gente possa se proteger, como para que a gente não venha a ferir. Então olha como é importante a gente, principalmente quem veio de uma batalha intensa, de uma batalha grande, como é importante você discernir esses processos e esses tempos, para que a sua cura se manifeste. Há tempo de corrermos atrás, e há tempo de ficarmos no prejuízo. Isso aqui então foi profundo na minha vida, como mostrou que existem momentos que a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar resolver, mas existem situações que você já fez tudo o que tinha para fazer, e agora você precisa decidir ficar no prejuízo, e perdoar, e confiar que Deus tem o melhor para nós. Deus vai ser o nosso juiz, Ele vai dar a última palavra. Então muitas vezes a gente precisa entender que acabou o tempo de buscar. Agora é tempo de se desarmar e muitas vezes ficar no prejuízo, entendendo que Deus tem muito mais para nos dar. Há tempo, e aí eu parei aqui, né? E hoje eu queria avançar aqui, quando diz há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Há tempo de guardar, e essa palavra guardar significa proteger, vigiando, prestando atenção, para que ninguém tome a nossa coroa. Então, há tempo que a gente tem que proteger, mas há tempo que a gente precisa soltar. E tanto esse proteger quanto o soltar, a gente vai ver que vai depender totalmente de quem Deus é para a gente. Porque quantas vezes, como pais, por exemplo, a gente tenta proteger os nossos filhos, de que eles não cometam os erros que a gente cometeu, de que eles não vão para os caminhos que a gente foi, e muitas vezes a gente acaba sufocando, querendo proteger, e a gente começa a entrar no lugar do Espírito Santo, a gente começa a entrar no lugar de Deus, e a gente começa a abafar o que Deus poderia estar fazendo. Sim ou não, pais aqui? Mas há tempo que a gente precisa deixá-los crescer por suas próprias experiências e erros. Há tempos que a gente precisa soltar, e como a mãe de Moisés, que não tinha mais como segurar o neném, entregou então ao Senhor, colocou no rio, na certeza de que Deus tinha o melhor para ele. Quando a gente consegue discernir isso, a gente consegue vencer batalhas que outros estão perdendo, exatamente porque a gente entendeu esse processo. E quando eu estava vendo esse momento, há tempo de guardar, algumas traduções dizem há tempo de preservar e há tempo de gastar. Sabe o que veio ao meu coração? Existem momentos que a gente precisa entesourar, um momento que a gente precisa economizar, e há momentos que a gente precisa gastar, investir. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava ouvindo a história de um casal que estava vivendo um momento tão difícil na sua vida, e de repente o marido ganhou R$200, só que ele tinha algumas contas ainda para pagar ali, mas eles já vinham ali no casamento já quase se separando, e conversando com o pastor então deu a ele uma chave que eu aprendi na minha vida. Eu não sei quantos casais já aprenderam aqui
o quanto é importante você criar memórias no seu casamento positivos. Porque quantas vezes no momento de pensarmos no divórcio, no momento das lutas, das batalhas, o que nos traz a lembrança, o que nos faz querer continuar lutando, é tirar os olhos daquela luta que a gente está tendo agora e lembrar daquela viagem que a gente fez. E lembrar daquele jantar que a gente teve, daquele dia em casa vendo uma série que foi tremendo, daquele momento que a gente se relacionou que foi profundo, sim ou não? Esses momentos, memórias que a gente cria, a gente percebe casais que não criam memórias. A vida é uma luta, a vida é uma batalha, e aí realmente existem pessoas que ainda só estão casadas por Deus. Pessoas que só estão casadas porque estão segurando na mão de Deus, porque se olharem para trás, não tem nada onde podem se apegar. Sim ou não, gente? Então, quantas vezes nesses momentos, a gente precisa ousar, e ao invés de continuar economizando, quem sabe agora é a hora da gente fazer um investimento para criar uma memória nova. E aí esse pastor, ele foi ousado naquele casal e falou: cara, por que tu não leva tua mulher para jantar hoje? E volta a pé para casa. Gasta esses R$200 num jantar maravilhoso e volta a pé para casa com ela. Vocês vão criar uma memória que vai restaurar essa situação. Porque não adianta você continuar economizando, vocês estão se destruindo. Esse momento agora, existem algumas contas, é com muito temor, e eu creio que é muito importante que você ouça e reflita sobre o que eu estou falando. Eu não estou dando aval para ninguém se endividar, para ninguém fazer doideira, mas existem momentos que no meio do caos a gente tem que sair, a gente tem que fugir, e a gente tem que fazer uma semeadura que crie uma nova memória, que traga um novo respiro para que a gente possa continuar a ser ministrado. Amém, gente? Consegue entender? Se você parar nesses dias de luta, de batalha, eu sinto de falar isso para os casais, você tem criado memórias nesse tempo de guerra, porque é possível em tempos de tribulação a gente dar uma fugida. É possível em tempos de tribulação. Olha, quantas vezes eu ficava imaginando: mas eu não tenho dinheiro para passar uma semana. Poxa, seria maravilhoso se a gente pudesse viajar, tirar um mês, mas eu não tinha condições. E quantas vezes um final de semana, sexta-noite, sábado e domingo depois do almoço, resolveu a situação. Consegue entender? Muitas vezes a gente não precisa de muitas coisas. Quantas vezes a pastora até conversava, a gente conversando com isso, porque eu querendo fazer algo extraordinário, ela queria só tomar uma água de coco ali em São Francisco. Isso é uma memória? Consegue entender? Porque, olha só, às vezes a gente vai se endividar para fazer uma viagem, e por causa disso vai brigar pela dívida que fez. Por isso que eu não estou falando de gastar nesse sentido, mas eu estou falando que existem tempos que a gente tem que entesourar, existem tempos que a gente tem que economizar, mas existem tempos que a gente precisa investir. Parar de pensar nos outros, parar de pensar nos filhos, pensar na gente, fazer investimentos para resgatar memórias onde o Senhor vai usar como obra-prima para trabalhar de novo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Aleluia! Há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de amar e há tempo de odiar. Eu queria muito a sua atenção, porque quando eu parei nisso aqui, porque se tudo tem um propósito, eu fiquei parando para pensar sobre isso. Há tempo de amar e há tempo de odiar. E quando você vai ver essa palavra amar aqui, não tem a ver com amor ágape ou amor eros, mas tem a ver com o amor íntimo. Na verdade, é aquele amor, nos originais, falando sobre, como se fosse aquele amor à primeira vista, onde a pessoa se apaixonou e ela está disposta a fazer o que for para conseguir aquilo.
Um exemplo foi de Jacó com Raquel. Quando ele viu, apaixonou. E ele estava disposto a fazer tudo para casar com ela. Uma outra coisa foi quando Davi olhou para Betseba. E ele ficou encantado, é a mesma palavra, ele ficou encantado. Ainda que as pessoas colocassem motivos, ele falou, traz ela lá, e executou. Ou seja, ele diz que existem momentos na nossa vida em que nós vamos precisar, para viver algo extraordinário, esse amor por aquilo que a gente está desejando, que vai além daquilo que humanamente a gente está enxergando. Ou seja, existem coisas na nossa vida que, se a gente quiser viver plenamente, a gente vai ter que entrar num nível de paixão por aquilo que a gente quer construir, por aquilo que a gente quer realizar. E quando você entra nesse nível de amar, aqui está inclusive dizendo assim, desejo humano por coisas tais como alimento, bebida, sono, sabedoria. Ou seja, quando você está desejando conquistar, existem coisas que você só vai conseguir se você amar aquilo que você está buscando. Mas é interessante que existem outras coisas que só vão sair na sua vida quando você odiar. E a outra palavra para ela é abominar. E aí nessa hora, você pode abrir comigo Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Por favor, presta atenção. É uma palavra de fundamento que vai nos ajudar a tomar muitas decisões. Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. E essa é a mesma palavra que está lá. É tempo de amar, é tempo de odiar ou tempo de aborrecer. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso o Senhor aborrece. Mas é impressionante que a 7ª que ele abomina, qual é? Aquele que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Então olha que coisa importante. Uma pessoa que abomina como o Senhor, e pessoas que semeiam contenda entre irmãos, essa pessoa vai dar ouvidos para essa outra pessoa que está vindo querer semear contenda? O que você acha? Eu abomino, tenta imaginar, eu abomino a língua mentirosa. Eu abomino quem fala mal dos outros. Quem abomina quem fala mal dos outros, para ouvir. O que isso significa? Que eu só tolero o que eu não abomino. Eu nunca vou tolerar o que eu abomino. Eu nunca vou tolerar o que eu odeio. Por isso que há tempos onde a gente, para viver algo intenso, a gente vai ter que amar aquilo intensamente. Porém, há momentos que a gente, para se desfazer de algumas coisas, a gente vai ter que conseguir enxergar com os olhos do Senhor. E a gente vai ter que não apenas não gostar, eu não gosto mais disso. Não, eu abomino isso. Eu já falei aqui de um ator que viveu grande parte da sua vida na prostituição, fazendo uns filmes pornôs e tanta coisa terrível. Era conhecido como cafajeste, e ele se orgulhava disso, até que ele se converteu. E quando ele foi a um programa de televisão, a entrevistadora perguntou: você se arrepende do que você fez? Ele disse: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, só que eu entendo que não é mais para mim hoje.
Não tem como uma pessoa que teve o discernimento do que é a prostituição aos olhos de Deus. Não tem como uma pessoa que tem noção do que é destruir casamentos e dizer: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, só que hoje eu não quero mais. Isso é coisa de religioso. Isso é coisa de religioso. Não, hoje eu entrei para a igreja, eu não quero mais. Como não me arrepender quando eu olho para trás e ver o estrago que eu fiz em tantas famílias, em tantas mulheres, em tantos adolescentes, em tantos meninos? Como não? Consegue entender? Que quando a gente vem para Jesus, a gente quer viver aquilo que o Senhor tem para nós. Existe um momento que a gente precisará amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Do contrário, a gente não consegue. A gente começa a negociar, a gente começa a abrir concessão, a gente começa a deixar algumas coisas de lado. E quando eu olhei isso aqui, é tempo de amar e há tempo de odiar. E esse momento acontece quando eu entendo que agora em Cristo eu preciso viver a vida que Cristo tem para mim. Eu preciso amar o que Deus ama. Eu preciso odiar o que Deus odeia. Por exemplo, quando eu penso nisso, quando eu estava sendo ministrado por isso, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então eu não posso ficar cogitando isso. Eu já sei que se Deus odeia o divórcio, Ele não vai fazer de tudo para restaurar meu casamento. Então só vai depender de eu me abrir e me render para aquilo que Ele tem para fazer. Olha como é importante eu acreditar que se Deus odeia o divórcio, abomina, Ele não vai intervir. Mas quando a gente não fecha isso, a gente cogita que pode ser uma saída de um recomeço. Olha como é importante a gente entender que há tempo da gente amar algo e tá tão focado naquilo que nada tira a gente do caminho, como tem coisas que a gente só abre mão quando a gente enxergar do jeito que é. E aí o texto continua e ele diz uma coisa bem básica aqui, né? Há tempo de ficar em silêncio e há tempo de conversar. Isso aqui eu não preciso nem falar muito, mas é impressionante como, mesmo que esteja tão claro aqui, a gente conhece muitos casais que já estão na igreja há tempos e não conseguem parar para conversar. Existem mulheres que estão entrando em níveis de depressão profunda porque não põem para fora o que precisam colocar. E não adianta colocar para o pastor só, não adianta colocar para uma amiga, para um amigo. Existem coisas que eu preciso falar para o meu cônjuge, existem coisas que eu preciso abrir a minha boca. E quando eu acredito que calar, o corpo fala quando a boca cala, né? Quando eu acredito nisso, eu não tenho como não dar atenção à minha esposa, ao meu filho e falar: filho, eu estou vendo que você não está legal. Amor, eu estou vendo que você não está legal, vamos conversar. E eu estar aberto a ouvir o que ela tem para dizer, o que ele tem para dizer. Mas quantos casais a gente percebe, maridos, homens então, porque mulher gosta de falar, homens então, que não têm paciência, que não acham que isso é coisa que se faça. Mas como isso é coisa de homem de Deus, sentar para ouvir, para conversar e para juntos ali chegar a um acordo. Sim ou não? Sim, pastora? Nos casais a gente não aprende isso? Muito importante a comunicação. E muitos casais se separam por falta de comunicação. Muitas vezes o diabo entra e faz uma bagunça por causa de falta de comunicação. Houve uma má interpretação. A pessoa fica achando: não, mas eu vi isso, eu fiz aquilo, e já cria uma história. E como eu nunca sentei para conversar, o diabo entra nisso e começa a nos separar, e começa a jogar já pensamentos.
Olha como é importante a gente entender isso aqui. Olha como é importante a gente entender que existe um tempo que a gente precisa ficar calado. Não adianta falar, é só orar, mas existe um momento que a gente precisa conversar. A gente precisa chegar a um acordo, a gente precisa colocar para fora os nossos sentimentos. E ele termina dizendo assim: há tempo de lutar e há tempo de estar em paz. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Sabe o que veio ao meu coração pela experiência que eu já vivi em tantas realidades? Eu poderia traduzir essa última parte aqui dizendo: há tempo de ter razão e há tempo de ser feliz. Testifica, pastor? Há tempo de ter razão e eu vou lutar pelos meus direitos. Não, está errado. Não foi isso que eu falei, não foi isso que aconteceu. E há tempo que é melhor ser feliz do que ter razão. Quantas vezes eu ganhei batalhas lá em casa porque eu abri mão de ter razão. Eu decidi ser feliz. Eu decidi entregar na mão de Deus. Eu decidi crer que não adiantava falar. Quantas vezes minha esposa me venceu exatamente nisso, quando ela decidiu ser feliz e não simplesmente ficar guerreando. Então entenda bem, há tempo, existem momentos que é tempo de guerra, mas existem momentos que é tempo de paz. E queridos, se Deus está dizendo que existem esses tempos, e a gente já viu aqui que somos nós que vamos vivê-los, quem vai tomar as decisões? Eu e você. Então, eu queria que você parasse para pensar sobre isso, sobre esse tempo todo aqui que a gente viu. O que você está fazendo com a sua vida? Em que tempo realmente você está? E por que eu estou falando isso? Porque depois que ele completa essa realidade, ele começa então a nos chamar a atenção de um outro fato. Porque muitas vezes a gente acaba perdendo esses tempos, porque a gente está distraído, buscando riqueza, prazeres, status. Muitas vezes a gente perde esse tempo. Quantas vezes a gente deixou de cuidar da gente, porque a gente diz: cara, eu estou sem tempo. Mas é porque você estava atrás de um monte de coisa que é como vapor, é passageiro. Por isso que depois dele falar de tudo isso, ele começa a entrar agora. Você pode ir comigo para Eclesiastes 3, versículo 9. Salomão nos alerta para algo muito importante. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada ou satisfeita. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar nem tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Eu não sei se você percebeu aqui, Salomão começa a entrar numa crise, porque desde o capítulo 2, você vai ver que ele começa a avaliar a vida a partir da vida, tirando Deus do negócio, tentando olhar para a vida sem perceber Deus. E quando ele olha para a vida pela vida, no capítulo 2 você vai ver ele achar um absurdo a gente ralar, se esforçar a vida toda e depois construir um império para deixar para uma pessoa que é o nosso filho, que a gente não sabe se vai ser um tolo ou um sábio, que não fez nada por merecer e vai receber de bandeja o suor do nosso trabalho. E ele falou: eu acho isso uma injustiça. Ele começa então a avaliar a vida a partir da vida. Ele tira Deus do cenário e ele começa a avaliar a vida. E olha a conclusão que ele vai chegando.
ele começa a ficar deprimido com tudo isso. E ele começa a mostrar aqui que proveito tem o trabalhador naquilo que tanto se esforça. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os cansar, os afligir, porque é tudo canseira, é tudo enfado. Você rala, se esforça, e nem sempre você vê o resultado do seu trabalho. E aí ele fala algo aqui muito importante: tudo se fez Deus, formoso no seu devido tempo, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio, e Deus pôs no homem a eternidade. Quando eu olhei isso aqui, isso foi muito claro para mim. A eternidade no coração do homem gera um vazio existencial, se olharmos só para essa vida. Vê se faz sentido. Eu tive um momento na minha vida, que eu estava no mundo, que eu tinha aparentemente tudo aquilo que um cara da minha idade queria ter. Eu estava morando sozinho, eu tinha um carro, eu saía com as pessoas, tudo que um cara da minha idade queria ter. E isso no início é maneiro, só que chega uma hora que cansa. Você já saiu, você já fez tudo que você queria, chega uma hora que perde a graça. A mesma coisa, pensa numa pessoa milionária, que ela já fez tudo que ela desejava, já viajou para todos os lugares, chega uma hora que a vida perde a graça. Porque se a gente pensar na vida pela vida, ela não tem sentido. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque só o que nos satisfaz é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas da terra são passageiras. E quando você se apega a ela, ela se vai. E por isso você se frustra. Por isso que a gente tentar viver a vida sem levar em consideração que somos eternos, Deus colocou a eternidade no nosso coração, a gente vai entrar numa crise existencial, porque a gente já fez tudo que a gente queria fazer, a gente já lutou, já conquistou, já fez um monte de coisa, e ainda assim o vazio não é preenchido. Ele começa a mostrar aqui uma coisa interessante: é dom de Deus a recompensa pelo nosso esforço. Quando eu li isso, que o comer, o beber, a recompensa do seu trabalho é um dom de Deus. Não, pastor, é mérito meu. Não, quantas pessoas você conhece que ralou e não conseguiu o que queria? Quantas pessoas fizeram os investimentos e não tiveram retorno? Ele começa a mostrar aqui algo que eu me lembrei, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, depois você olha lá, quando Deus chama Israel e fala: eu espero que vocês se recordem de onde vocês vieram, para que não venha chegar o tempo em que, quando vocês entrarem nessa terra que mana leite e mel, e vocês comecem a ver tudo aquilo que vocês vão experimentar, não venha a dizer no coração: a minha força e a minha capacidade me deu tudo isso. Não, antes foi eu que te fortaleci para que você chegasse até aqui. Consegue entender? É exatamente isso aqui. Comer, beber, hoje em dia, respirar é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente está podendo realizar. A gente não coloca mais a força na nossa sabedoria, a gente não coloca mais a expectativa no que a gente pode fazer. A gente sai de casa sabendo que é por causa de Deus, a gente volta para casa sabendo que foi por causa de Deus, a gente fecha um contrato sabendo que foi por causa de Deus, a gente não fecha alguma coisa sabendo que Deus está no controle e ainda assim Ele vai nos sustentar. Comer, beber e viver a vida regaladamente é um dom de Deus, não é mérito por nossos esforços, porque Ele está falando dessa vida plena. Por isso que o apóstolo Paulo certa vez falou que se você pensar na vida
com Cristo apenas nesse tempo, você vai se tornar o mais miserável de todos os homens. Se você esperar por Cristo apenas nessa vida, você vai se tornar o pior de todos os homens. Ou seja, olhar a vida pela lógica humana não faz sentido. E aí ele continua no versículo 16, eu vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque é tudo vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para debaixo da terra? Pelo que vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, a gente vê aqui nas palavras de Salomão, que tentar entender a vida à parte de Deus é perda de tempo. Encontrar significado e propósito na vida longe de Deus é correr atrás do vento, é tudo vaidade. Essa palavra vaidade significa vapor, fumaça. Olha que coisa interessante. Parece, quando a gente olha, tenta imaginar uma fumaça densa. É exatamente essa visão que Salomão teve da vida. A vida é como um vapor. Riqueza, prazer, status, parece que é alguma coisa, parece que é realmente algo que a gente deva gastar a nossa vida, que vale a pena a gente gastar as nossas energias, a gente gastar, mas é tudo vapor. Quando você acha que vai pegar, sai da sua vida. Uma hora você ganhou algo, você pode de repente perder tudo. Quando essa pandemia chegou, quantos empresários quebraram? Quem imaginava que ia acontecer? É de repente. Agora imagina quem coloca a sua esperança em tudo isso. Morre junto. Acaba com a vida junto. E aí o que o Senhor me fez entender é que a vida é instável e inconstante. É como um vento. Tá para cá, de repente muda o vento. Por isso que o segredo que a gente encontra em olhar tudo isso é aceitar que tudo na vida está fora do nosso controle. O nosso papel é só discernir o tempo e obedecer à ordem de Deus. Porque o nascer não está nas nossas mãos, o morrer não está nas nossas mãos, as estações não estão nas nossas mãos. Tudo é Deus que determina. E a Bíblia diz que Ele faz exatamente assim, para que os homens o temam. Ninguém consegue saber o que vai acontecer daqui a 2 dias. Ninguém consegue imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos. E isso para muitas pessoas gera um pavor. Deus faz exatamente isso, para que os homens o temam, porque a vida só tem lógica no Senhor, porque você vai ver o justo morrendo e o ímpio não morrendo. Que isso, como é que pode? A injustiça, e a gente ora e a coisa não acontece. A única coisa que vai nos fazer avançar, é como ele disse aqui, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Nesse momento de angústia, ele entende o seguinte: a única forma da gente avançar é a gente olhar para o Senhor, que é justo juiz, que um dia vai trazer à tona todas as coisas. Não adianta você esperar acontecer tudo agora nessa vida. Não vai acontecer, ela não vai ter sentido muitas vezes. E é por isso que muitas pessoas, por não entender, têm se afastado do Criador, quando na verdade Ele tem a resposta, e Ele pode nos proteger no meio do caos.
Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas quando eu li esse capítulo 3, e sobre cada tempo, eu percebi em tantos aconselhamentos que eu tive, tantas lutas pessoais que eu tive, tantas batalhas, eu parei para pensar, meu Deus, por que que eu não entendi isso antes? Eu teria evitado tantas vezes voltar para o final da fila. Eu teria aproveitado muito mais a minha família, eu teria aproveitado muito mais o meu dinheiro, eu teria aproveitado muito mais o meu chamado, eu teria aproveitado muito mais a igreja, eu teria aproveitado muito mais minha família, eu teria aproveitado muito mais, mas eu estava correndo atrás do vento. Quando você achava que já estava, não, agora vai virar, não, mudou, agora mudou tudo, aí você fica perdido. É correr atrás do vento. Mas quando você para e entende que há um tempo para todas as coisas acontecer, Deus determina todas essas coisas, acima de tudo porque Ele tem um propósito. E a gente percebe que então tentar viver a vida tirando Deus, perde sentido. É um vapor. É você achar que vai pegar alguma coisa e no final não tem nada para se pegar. Quando eu passei a entender isso, eu percebi então que a vida é instável, é inconstante e que o segredo é aceitar que tudo na vida está fora do nosso controle. Comer, respirar, ter uma família, um dia de sol, tudo isso é dádiva de Deus. Como eu estou conseguindo hoje, depois dessa palavra, como eu fui ministrado ontem, eu estava passando mal, em umas situações, mas uma parte da minha família foi lá para casa. Eu podia ficar no quarto, mas eu estava debaixo dessa palavra. Um dia de sol eu preciso aproveitar, cara, é um dom de Deus. Porque a gente sempre acha que a família vai voltar, a gente sempre acha que a gente vai ter outra oportunidade, e a gente vai perdendo. Eu decidi descer, eu falei, não, eu vou lá, eu vou viver isso aqui. E eu consegui curtir meus sobrinhos, eu consegui curtir minha família, eu consegui, e num dos momentos ali, Deus até abriu uma porta para que eu pudesse ministrar de uma forma espontânea, e terminamos a noite de uma forma graciosa, somente porque eu entendi isso aqui. Sem isso aqui, eu deixaria para amanhã, não, hoje eu não estou legal, amanhã, ou então semana que vem a gente marca. Mas a partir do momento que eu comecei a entender isso aqui, eu comecei a olhar o dia de uma forma diferente. Eu comecei a olhar as circunstâncias de uma forma diferente. Eu comecei a entender os propósitos de Deus para cada situação. E eu decidi então me entregar, porque muitas vezes você acha que está no controle, você acha que você consegue fazer as coisas, e não está no nosso controle. E a gente precisa totalmente depender do Senhor. E aí, queridos, eu quero concluir aqui, porque quando eu vi que aqui na terra tudo é passageiro, é vapor, eu entendi então que se a gente quiser viver uma vida com sentido, a gente vai precisar voltar para o Criador. Eu queria terminar abrindo a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, porque Salomão ele conclui o livro. Alguns comentários dizem que Eclesiastes foi escrito durante a vida de Salomão. E tudo então dá a entender que o último capítulo ele já estava velhinho, já tinha apanhado muito. E uma coisa que a gente aprende aqui, Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que já houve, sim? Mas isso não o impediu de se deitar com mulheres que Deus falou, não deite. Não impediu de oferecer filhos a entidades malignas por causa dos casamentos que Deus falou, não case. Não impediu que ele taxasse os impostos ali em cima do povo de uma forma injusta, apesar de toda a sabedoria. Olha que coisa interessante. E por quê? Porque houve um momento na vida de Salomão que ele tirou Deus da vida dele. E o homem mais sábio sem Deus vira um tolo. O homem mais sábio sem Deus vira um tolo.
E é o que você vai ver. Se você ler o capítulo 2, é o testemunho dele, de um tolo. Você vai ver um tolo que comprou escravos para si, para ficar cantando para ele, que fez jardins para ele, que fez um monte de coisa para ele. Tudo é ele, tudo é ele. E no final ele falou, tudo vaidade. Não valeu de nada, é correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque quando o trabalho é para a gente, vira isso. Agora, quando o trabalho é para Deus, tem propósito, realiza, abençoa, não apenas a minha vida, mas a dos outros. Então, só para você entender que muitas vezes a bênção de Deus como a sabedoria, sem Deus vira maldição na nossa vida. Ele arrumou um monte dessas mulheres por causa da sabedoria, que se espalhou por todo o mundo, e as pessoas vinham de todos os lugares para conhecer que sabedoria era essa, que homem era esse. E ele acabou caindo nessa sabedoria. Então, o resumo que ele faz é que uma vida sem Deus não faz sentido. E aí ele diz assim, no capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho mais prazer neles. Versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele fecha o livro dizendo, se eu posso resumir toda a minha experiência, eu te diria, a vida se resume em, teme a Deus, e obedece os seus mandamentos, e confia que Ele é um justo juiz, e que um dia Ele julgará todas as coisas, inclusive aquelas que ninguém sabe, vai vir tudo à tona. Consegue entender? Eu começo a olhar toda essa injustiça, cara, eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando, se ainda não aconteceu, eu entrego na mão de Deus. Um dia, Ele é justo, Ele é fiel, um dia nada vai ficar sem ser julgado. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e todos haverão de dar conta dos seus atos. Cabe a mim olhar para a minha vida e falar, o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo ao que Deus tem para mim? Eu estou vivendo o que Deus planejou para mim? Eu não posso deixar de viver a minha vida a partir dos outros, porque os outros não estão vivendo. Eu preciso viver a vida que Deus preparou para mim. Eu queria terminar fazendo uma declaração que está em Colossenses 1,13. Eu queria terminar essa série fazendo essa declaração, porque diante de tudo que eu aprendi e compartilhei aqui, eu só posso chegar a essa conclusão que Paulo chegou. Quando a gente olha os tempos e as estações, e a gente sabe que nem sempre a gente é capaz de romper, nem sempre a gente é capaz de perdoar, nem sempre a gente é capaz de aceitar a morte, nem sempre a gente é capaz de aceitar algo que a gente nem tinha noção que estava gerando e veio uma coisa que a gente não esperava. Nem sempre a gente vai ser capaz de parar de se defender, nem sempre a gente vai ser capaz de sentar para conversar. Ou seja, tudo vai depender da intervenção e da ajuda de Deus. Diante disso, eu queria concluir tudo que a gente falou com Colossenses 1,13. Ele diz assim, e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos por entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando eu olho para essa declaração, eu olho para Salomão tentando entender a vida a partir da vida, e entrando em depressão, e achando que tudo é um vapor, e achando que tudo é vaidade, que muitas vezes não vale a pena, que muitas vezes é injustiça. Eu decidi olhar a vida a partir de Cristo, porque em Cristo eu fui redimido, em Cristo eu fui liberto, em Cristo eu fui trazido para um reino, onde esse rei venceu principados e potestades. Ele é a primazia de todas as coisas, tudo que foi criado por Ele e para Ele. E eu decidi então aceitar essa prova de amor e viver cada um desses tempos para a glória dEle. Faz sentido, gente? A gente está vivendo um tempo muito importante. A gente tem visto muitas pessoas que já inclusive entregaram a sua vida a Jesus e continuam padecendo, não porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas porque na verdade estão ignorantes aos tempos e aos processos de Deus. Eu tentei te mostrar, acima de tudo nessa noite, que Salomão, ele tentou abrir o nosso entendimento, mostrando que há um tempo determinado para todas as coisas, e nesse tempo existe um processo que acontece. Quando você não entende isso, você perde muitas oportunidades. Mas quando também você entra nisso de cabeça, tentando olhar todo esse processo a partir de você mesmo e a partir da vida, você vai se decepcionar. Porque você, quando for o tempo de amar, você vai amar coisas que Deus não tem para a sua vida. Você vai odiar coisas que Deus tem para a sua vida. Por isso que tudo começa e termina em Deus. Eu perdoo por causa dEle, não por minha causa. Eu decido ficar no prejuízo porque eu acredito que Ele tem o melhor para mim. Eu decido parar de atacar porque eu decidi que Ele vai ser o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu decido entregar o que foi embora, que eu tanto amava, que eu tanto queria, porque eu decidi acreditar que Ele tem a última palavra, Ele sabe o que faz. Eu decidi, romper com meus medos, com as barreiras, sabendo que Ele vai estar ali, como Pedro quando falou: se és tu, me manda que eu vou. Ele falou: vem, meu filho, e eu vou romper, porque eu acredito que Ele vai me sustentar, não porque eu sou bom. Eu acredito no tempo de tornar algo saudável, mesmo quando eu estou ferido junto, porque quem vai curar é Ele. Nós vamos apenas nos submeter a esse processo de cura. Todo esse tempo aqui é muito importante eu entender, sim, mas eu não posso deixar de aceitar o fato de que é impossível viver cada um desses tempos sem aquele que determinou tempos e estações. Eu não sei como você chegou no final dessa série aqui, que está iniciando o ano. Eu decidi acreditar para mim que mais uma vez, na sua graça e na sua misericórdia, Deus enviou uma ferramenta para nos aperfeiçoar para o que vai vir aí na frente. A gente está tendo uma grande oportunidade de agora rever os nossos caminhos, de agora tomar decisões,
mas a gente foi confrontado aqui e orientado de que não dá para sair tomando decisões. Eu preciso saber se é tempo de rir ou se é tempo de chorar, se é tempo de prantear ou de dar uma festa, porque se eu der o passo errado, eu escandalizo. Se eu der o passo errado, fecha a porta que estava para se abrir. Ou seja, o que eu quero te mostrar com tudo isso é que mais do que nunca isso só comprova que 2021 é o ano da dependência do Senhor. Eu não tenho condições de viver cada um desses tempos sem que Ele esteja comigo. Eu não tenho condições de tomar decisões em cada um desse tempo sem que eu ouça a sua voz. Por isso que tudo começa nele e vai terminar nele. Eu vou ousar nessa noite aqui a mais uma vez orar, clamar, para que cadeias se quebrem hoje, para que a luz do Senhor entre, invada. Eu estou aqui no meu coração com essa palavra: é tempo de amar e é tempo de odiar, é tempo de abominar. Há algo forte no meu coração dizendo que você só vai conseguir se livrar de algumas questões na sua vida quando você olhar com os olhos de Deus, porque aí você vai amar o que Deus ama e vai abominar o que Deus abomina. Uma coisa que eu não gosto, eu ainda tolero, mas uma coisa que eu abomino, eu não consigo tolerar. Uma coisa que eu gosto, eu até tento pegar aquilo, conquistar aquilo, mas nem sempre eu vou até o fim. Eu quero emagrecer, cara, mas eu ainda não quero tanto quanto meu filho. Meu filho está apaixonado, e está perdendo quilo, e mais, a paixão dele está influenciando outras pessoas a também ter uma vida saudável. Mas sabe o que é isso? É foco. Mas o que é foco? É uma paixão, cara. Eu quero viver isso, e eu quero tanto viver isso, que eu abro mão. A gente estava ontem lá, comendo italiano, comendo açaí e tal, e ele estava lá no negocinho dele, pozinho dele que bota lá, um shakezinho dele. Ele filmou a gente sem a gente ver, não pediu, vou pedir o direito de imagem, né? E botou assim, ó: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Me botou lá com italiano, outro ali com 1000 cairão ao meu lado e eu não serei atingido. Eu falei, né? É isso. Se eu gostar de alguma coisa, eu dou um passo, dois, mas aí as lutas começam a vir. Agora, quando eu amo algo, eu vou até o fim, porque eu não vivo sem, eu pago o preço que for. Da mesma forma, quando eu passo a odiar algo, eu não tolero mais perto de mim. E eu sinto que hoje é tempo de alguns começarem a odiar algumas coisas que Deus odeia. E eu quero orar nessa noite para que o Senhor abra os seus olhos e você perceba o que você está vivendo. E que você perceba aquilo que outras pessoas já tentaram te mostrar. Eu quero ousar nessa noite a clamar aqui, para que a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que Ele, a verdade, venha, acenda a luz, tire as escamas dos nossos olhos, tire todo o encantamento que nos impedia de enxergar, e nos permita de fato entender em que tempo a gente está, que decisão a gente precisa tomar, e o quanto a gente precisa dele para essa realidade. Eu tomei essa decisão, querido. Enquanto estivermos com vida, sempre haverá um tempo para recomeçar. Eu quero terminar essa noite aqui, só lembrando aqui, eu escrevi aqui no final, o versículo 15, me chamou a atenção, do capítulo 3, que diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Ele fala, nada muda, tudo volta a acontecer. Olha aí na história da humanidade, tudo volta de novo. Mas ele libera uma chave, que para mim foi uma chave. Deus, porém,
tem o poder de renovar o que passou. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. O que é, já foi. Oportunidades que você perdeu, já foi. Situações que você, poxa, por que eu não vi isso antes? Já foram. Mas Ele nos dá uma esperança de que Deus, Ele é poderoso para renovar o que se passou. Quantos creem nisso? Eu quero orar por isso. Eu quero invocar esse Deus nessa noite. E eu quero desafiar você a começar a clamar aí de onde você estiver. Qual é a área que você se identificou? Eu queria que você, nesse momento, cara, tomasse uma decisão. Eu não posso continuar a minha vida sem resolver essa questão. Eu não posso continuar a minha vida sem que esse tempo se conclua ou se efetive na minha vida. Quem sabe há pessoas aqui que estão protelando entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe não chegou a hora de falar: basta, chega, eu me rendo. Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Eu quero viver plenamente aquilo que o Senhor tem para mim. Quem sabe eu estou falando aí na internet. Você que está protelando um tempão. Quem sabe chegou o tempo de você se render e falar: chega, eu me rendo aos propósitos de Deus. Eu me rendo, eu não estava querendo perdoar. Eu fiquei pensando nisso, mas não é justo. Mas eu me rendo. Eu decido me render e receber o perdão de Deus para que eu possa perdoar. Quem sabe eu estou falando para pessoas exatamente agora que quando olha esses tempos fala: pastor, eu já tentei isso tudo que você falou. E eu sinto de dizer: você já tentou em Deus ou a partir de você? Se você sempre tentou a partir de você, eu te desafio agora a voltar e a vir de novo em Deus, Senhor, eu me abri da outra vez e me machucaram de novo. Não, mas agora o Senhor é comigo. Eu vou debaixo da tua palavra. Eu vou me abrir de novo para um novo relacionamento. Eu vou me abrir de novo para as promessas que o Senhor me fez. Eu vou acreditar de novo que vai acontecer, porque agora os meus olhos estarão em Ti. Então, se eu estou falando para pessoas aqui ou aí, eu queria te desafiar a romper nessa noite, a se manifestar. Se você acha que pode se manifestar daí onde você estiver, mas se você entende, eu preciso dar um passo, eu preciso sair desse lugar, porque como eu sempre falo aqui, eu insisto em falar isso, porque os apelos não são momentos, vem cá só para o pastor orar, não, são atitudes que a gente toma no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus se batizou, e saindo da água, o céu se abriu. Por quê? João Batista não queria batizar, ele falou: é necessário, eu preciso. O céu só se abriu quando ele saiu. Ou seja, existem coisas que o mundo espiritual responde à nossa ação aqui na terra. Então, quando eu faço um apelo como esse que a gente está fazendo, eu estou desafiando você que está preso aí, paralisado nessa área da sua vida, a sair profeticamente e falar: chega, basta, eu não aceito mais. Eu não aceito mais continuar preso nessa área da minha vida, nesse tempo que não passa, nesse tempo que não avança. E por que não avança? Porque tem propósito. Enquanto você não entender que tem propósito, você vai ficar rodando. Mas quando você entender, tem um propósito, e agora eu vou entrar de cabeça para encontrar esse propósito, para encontrar a razão disso. Eu quero orar nessa noite, seja qual for a área. Eu quero, do jeito que eu estou clamando pela minha vida, nesses dias, a minha luta está sendo intensa com o Senhor. Acende a luz, abre os olhos, Senhor. É só uma palavra, eu vou. É só um sinal e eu vou. É só uma palavra, eu quero obedecer, eu quero me render. Então, se você entende que esse é o seu momento,
Eu queria que você colocasse essa área hoje diante do Senhor. Eu queria levantar esse clamor. Se você entende que precisa hoje entregar a sua vida a Jesus, se você entende que precisa hoje tomar essa decisão de se batizar, romper, fechar esse ciclo na sua vida, se você entende hoje que seu casamento não dá para continuar do jeito que está, Deus tem que entrar nesse negócio, mas você entende, eu preciso me abrir, então eu me rendo, Senhor, entra forte aqui agora. Deus vai fazer coisas hoje aqui para aqueles que quiserem. E você que está aí agora, escreve aí, se manifesta aí na internet, começa a colocar: eu me rendo, eu recebo a Jesus, eu coloco meu casamento diante do Senhor, eu perdoo. Coloca aí: eu tomo a decisão de perdoar, eu decido romper, eu decido investir, eu decido criar memórias no meu casamento, eu vou viver um tempo novo, porque a minha mentalidade mudou e a minha semeadura vai mudar. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse momento fazer guerra, Pai. Eu creio que estamos nessa hora em tempos de guerra. Senhor, há pessoas aqui que precisam romper. Há situações aqui que precisam romper. Senhor, então no nome de Jesus, aprendemos nesse tempo que só conseguiremos em Ti. Começou em Ti, vai terminar em Ti. Por isso eu clamo por cada casal que está aqui. Senhor, se há alguém na internet, Senhor, se há alguém colocando agora a sua vida, a sua casa, a sua família, eu coloco também diante de Ti. Eu te peço, começa a desfazer agora ciladas malignas, mentalidades malignas, Senhor. Senhor, eu de uma forma muito especial clamo para que o Senhor tire as escamas dos olhos, para que o Senhor permita que essas pessoas enxerguem como o Senhor vê, para que eles possam amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Que hoje, Senhor, o meio termo caia por terra. Senhor, os dois caminhos caiam por terra, que seja um só caminho, um só coração. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo por perdão aqui. Aqueles, ó Deus querido, que precisam perdoar, aqueles que estão aprisionados em mágoas, amarguras, eu clamo nessa hora, Pai, que o Teu Santo Espírito batize com Teu amor agora, batize com Teu amor agora, permitindo que essas pessoas enxerguem com os Teus olhos, amem com Teu coração, perdoem com Teu perdão. Senhor, eu clamo nesse momento, Pai, nos ajuda a viver um novo tempo, nos ajuda a viver o tempo que o Senhor tem para nós. Senhor, cura aqueles que não aceitaram as perdas. Eu sinto, ó Deus querido, de orar por aqueles que não aceitaram as perdas, ainda estão sofrendo com as perdas. Senhor, é normal ficar triste, é normal sentir saudades, mas Senhor, isso não pode nos paralisar. Então eu clamo agora para que aqueles que estavam aprisionados em perdas, que o Senhor nesse momento os arranque desse lugar, nos arranque desse lugar de depressão, os arranque desse lugar de angústia, de dor, no nome de Jesus. Solta essas vidas, Senhor, solta essas vidas, Pai. Oh Espírito Santo, clamamos a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor assuma o governo, o controle, porque reconhecemos que nada está no nosso controle, que tudo é imprevisível, Senhor, que a vida são como as ondas no oceano, que a vida, Senhor, é como um vento passageiro. E quantas vezes a gente perdeu tanto tempo buscando coisas, prazeres, recompensas, e acabamos perdendo grandes oportunidades de ser feliz, grandes oportunidades de ser realizados, ó Deus, com o que o Senhor tinha para nós. Então, Paizinho, eu quero colocar essa noite aqui diante de Ti, e eu quero clamar, ó Deus, por um novo tempo de fato na vida de cada um aqui. Espírito do Deus vivo, eu peço que o Senhor
nos ajude nesse processo de amadurecimento. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos guia em toda a verdade, é aquele que nos ensina todas as coisas. Então, Senhor, eu clamo para que se abra sobre nós e, acima de tudo, sobre a palavra da vida, um tempo de discernimento, um tempo de discernimento, porque, Senhor, quando olhamos a sabedoria de Salomão sem Ti, foi o que o destruiu, Pai. A sabedoria dele sem Ti virou laço, virou laço. Senhor, por isso queremos discernir juntamente contigo os nossos caminhos. Queremos, ó Deus, ministrar os nossos dons e talentos a partir do Senhor. Não queremos nos perder na nossa unção, não queremos nos perder no nosso tempo. Queremos, ó Deus, Te glorificar com cada decisão. Eu entrego então cada uma dessas vidas diante de Ti. Eu quero colocar cada família, cada casamento, cada coração aqui diante de Ti. E que nesses dias ainda, Senhor, o Senhor possa trazer à tona tudo que precisa vir à tona. Eu os abençoo, Pai, com a graça que eu tenho sido alcançado, no nome de Jesus. Amém.